Olá pessoal, infelizmente para todos nós, o padrão de vida é muito diferente nas cidades ao redor do mundo. Em alguns lugares as pessoas podem aproveitar os benefícios mais legais e avançados da civilização, enquanto em outros são forçadas a suportar a falta de comodidades banais, como o transporte público. Algum dia a situação mudará e toda a população do planeta se encontrará em condições de vida igualmente confortáveis. Enquanto isso não acontece, só nos resta sonhar e se questionar de que formas podemos melhorar o lugar em que vivemos. No vídeo de hoje tentaremos responder, pelo menos parcialmente, a essa pergunta. Isso porque preparamos para vocês uma lista de invenções que devem estar em todas as cidades desenvolvidas. Vamos lá! Elevadores para ciclistas. É pouco provável que entre vocês existam pessoas que não saibam andar de bicicleta. Por isso, todos devem saber o quão difícil é subir ruas íngremes. Durante muito tempo, tivemos a impressão que essa era uma situação impossível de mudar. Parecia que este é um inconveniente muito bobo para que alguém se preocupasse em combatê-lo. No entanto, em 1992, um homem chamado Jarle Wanvik finalmente teve a ideia de criar um elevador projetado para ciclistas. Não é difícil de entender por que Jarle quis fazer isso. Naquela época, a casa desse homem estava localizada em uma colina. Ele levava apenas 5 minutos para descê-la, mais uns 20 minutos para subi-la. Ele simplesmente perdeu a paciência com essas subidas e todos os habitantes da cidade norueguesa de Trondheim acabaram se beneficiando com isso. Foi aqui que, em 1993, foi construído o primeiro e único elevador para ciclistas do mundo. O esquema de funcionamento do aparelho é bem simples. O mecanismo do elevador fica escondido sob o solo. A única coisa que as pessoas veem é um longo corredor, ao longo do qual uma pequena plataforma se move. A pessoa só precisa colocar o pé na plataforma e, voilá, começa a subir. Nos primeiros 4 anos de existência, o elevador podia ser usado gratuitamente. Hoje em dia é preciso pagar uma taxa para usá-lo. A velocidade da plataforma é de 7 km por hora e não só os ciclistas podem usá-la. Paredes impermeáveis. Agora falaremos de um assunto, digamos, delicado, do qual as pessoas preferem não falar. No entanto, existe um problema e o silêncio não resolve. O primeiro país a declarar guerra às pessoas que fazem suas necessidades em lugares inadequados foi a Alemanha. Em 2015, um experimento muito interessante foi realizado nas ruas do bairro de St. Pauli, em Hamburgo. No quarteirão da festa, como alguns o chamam, as pessoas sofriam muito com um cheiro desagradável e a sujeira. Então, as paredes foram pintadas com uma tinta especial à prova d'água. As superfícies adquiriram uma propriedade única. Elas não só pararam de absorver a umidade, as gotas de líquido literalmente eram repelidas pela tinta e voavam na direção mais inesperada. O que fazia uma pessoa bêbada se ela precisasse urgentemente de um banheiro? Anteriormente, ela entrava na primeira viela. Bem, agora ela corre para procurar um banheiro público, porque o experimento funcionou. A pessoa que decidir fazer seu trabalho sujo em uma rua escura ou ao virar uma esquina, acaba se sujando e, portanto, provavelmente não fará isso novamente. Dizem que pintar as paredes é uma empreitada cara, mas é melhor do que suportar o cheiro desagradável e diariamente enviar uma equipe de funcionários para fazer a limpeza. Semáforo no chão. A conversa sobre os benefícios e os danos dos smartphones pode durar muito, assim como a conversa sobre como as pessoas modernas estão se tornando cada vez mais dependentes dos gadgets. Mas uma coisa é impossível negar: as pessoas que usam ativamente os seus telefones celulares são muito mais propensas a se envolverem em acidentes de trânsito. Isso provavelmente já aconteceu com todos. Você está andando, digitando algo no telefone e só percebe no último momento que a luz vermelha do semáforo acendeu. Quer dizer, na melhor das hipóteses você percebe. Na pior das hipóteses, não é melhor nem imaginar uma coisa dessas. Esta aqui é uma solução para esse problema: um semáforo no chão. Esta é uma faixa que se acende alternadamente na cor verde ou vermelho. É
É impossível ignorá-la quando se está com a cabeça abaixada, de olho na tela do smartphone. Este semáforo é útil também nas ruas onde transitam veículos grandes. O pedestre não precisa se esforçar para saber se a luz verde já acendeu ou não, tentando enxergar o semáforo por trás de um caminhão. Este aparato já foi testado com sucesso nas ruas de Cingapura, Coreia do Sul, Austrália e alguns outros países. Estações de proteção solar. A Austrália é um país com um verão muito quente e muito ensolarado. Os Estados Unidos são um país onde 1 em cada 5 pessoas é diagnosticada com câncer de pele em algum momento de sua vida. Portanto, não há nada de surpreendente que a instalação de estações de proteção solar tenha começado justamente nesses países. Soa sério e até um pouco ameaçador. Você provavelmente deve ter imaginado um enorme pedaço de metal cobrindo os cidadãos do sol escaldante. Na verdade, tudo é muito mais simples, mais modesto e mais eficiente. As estações de proteção solar em questão são máquinas automáticas que fornecem proteção solar para todos. Os dispositivos que você vê na tela têm um design e uma aparência diferentes, mas a essência deles é a mesma: ajudar as pessoas que esquecem o protetor solar em casa. Na Austrália é preciso pagar por uma dose de filtro solar, mas nos Estados Unidos, na Califórnia, no verão passado, o creme foi distribuído de forma absolutamente gratuita. Chão do metrô pintado. O ano 2017 ficou na memória do povo de Taiwan como o ano em que a cidade de Taipei sediou pela primeira vez a Universiada. Caso alguém não saiba, esta é uma competição esportiva internacional, algo parecido como uma Olimpíada, mas só para estudantes. Para celebrar ainda mais este evento, as autoridades da cidade decidiram decorar o metrô, cada vagão com seu próprio tema. Um se transformou em uma piscina, o outro em uma pista de corrida, o terceiro em uma quadra de tênis, e um vagão foi decorado para parecer com um campo de beisebol. Curiosamente, uma decoração tão simples trouxe benefícios para os moradores da cidade. O humor daqueles que entram em um vagão tão incomum melhorava quase que imediatamente, e era especialmente divertido para as crianças que costumam ficar entediadas nas viagens. Agora elas tinham algo para fazer, e o tempo dentro do trem passava rapidinho. Limpeza das ruas. Por que gastar anualmente um monte de dinheiro com veículos especiais que limpam as ruas? As autoridades da cidade sul-coreana de Ulsan e da cidade romena de Timisoara pensaram nisso e encontraram uma saída mais conveniente. A primeira instalou um conjunto de sprinklers na própria estrada, a segunda perto dela. Com a ajuda deles, é possível limpar as estradas, resfriá-las e até pulverizar produtos químicos no inverno para dissolver o gelo acumulado. Semáforos especiais. Certamente você já teve que lidar com ruas estranhas em que a luz verde para pedestres acende por um período muito pequeno de tempo. Para ter tempo para atravessar essas estradas é preciso praticamente começar a correr. Agora imagine o que sentem em tais situações aquelas pessoas que fisicamente não conseguem andar em um ritmo acelerado. Estamos falando sobre os idosos e as pessoas com deficiência. Há alguns anos, Cingapura encontrou uma saída para essa situação. Os semáforos aqui são equipados com sensores especiais que respondem a um cartão e depois prolongam o tempo do semáforo verde. Todas as pessoas que podem precisar de tempo extra em um semáforo têm o tal cartão. As pessoas que não podem andar rápido já não estão preocupadas em não ter tempo para atravessar a rua. Além disso, quando a luz vermelha acende, os semáforos fazem um som alto e peculiar. Isso é para que as pessoas cegas entendam o que está acontecendo e se sintam mais seguras. Limpeza da água. Todos os dias, mais e mais pessoas se juntam ao movimento contra a poluição do nosso planeta. No entanto, infelizmente, todos nós ainda temos um longo caminho a percorrer antes que a humanidade finalmente pare de destruir a natureza com seus resíduos. O esgoto é parte integrante de todas as cidades, mas se você acha que a água de esgoto é tratada em todas as partes, então você está enganado. Equipamentos especiais custam muito dinheiro e grades padronizadas não são instaladas em todos os lugares. Este é
definitivamente um motivo de preocupação, mas em algumas cidades já descobriram como lidar com esta poluição. Em lugares onde a água de esgoto é jogada em reservatórios naturais, são instaladas redes. Sim, simples assim. Parece que esta é uma solução superficial. No entanto, foi isso que praticamente revolucionou a limpeza dos canais naturais. Em apenas alguns meses de uso, essa rede retém cerca de 600 quilos de lixo. Garrafas, latas, sacolas, pratos descartáveis, tudo isso estaria na água, envenenando a vida marinha local. Agora toda essa montanha de lixo irá direto para o lixão. Essa não é a solução ideal, mas é melhor que nada. Além disso, esses sistemas permitem economizar dinheiro também. Afinal, assim não é preciso contratar pessoas que andem por aí coletando todo esse lixo nas margens. Estradas de plástico. E por falar na poluição do planeta, você já ouviu a triste notícia? Apenas alguns anos atrás foi publicado um relatório do Fórum Econômico Mundial que dizia que o oceano mundial está poluído por mais de 150 milhões de toneladas de plástico. Se as pessoas não pensarem nas suas ações e mantiverem os seus hábitos, em 2025 haverá 1 tonelada de plástico para cada 3 toneladas de peixe. E em 2050, o plástico vai superar os animais marinhos. Dizer que a situação é triste é muito pouco. Por isso, a invenção que mostraremos agora é necessária em todas as cidades. Todos sabem que o problema do plástico está em sua incrivelmente longa decomposição, mas suponha que as pessoas possam reduzir seu consumo e produção. O que fazer com as inúmeras garrafas e sacolas que já estão nos aterros? A resposta é simples: reciclar e fazer algo completamente novo com esse material. Um exemplo são ciclovias como essa, construída na Holanda. O pavimento de 30 metros é totalmente feito de resíduos de plástico reciclado. Se você pensar no lixo equivalente, isso é cerca de 500 mil tampinhas de garrafas ou 218 mil copos de plástico. A sustentabilidade não é a única vantagem dessas vias. Elas também são construídas de 2 a 3 vezes mais rápido que as tradicionais. Essas ciclovias continuarão a ser instaladas em todo o país. Bem, esperamos que algum dia esta tendência se espalhe por todo o mundo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.